Salve, meu povo! Olha nós aqui de novo. E aí, estão gostando do festival? Como é que tá? Maneiro, né? Hoje a gente vai falar de artes plásticas e manualidades. A arte serve para alguma coisa ou é só dor? Madeiras, metais, tecidos, tintas, miçangas, telas, papéis. De que servem esses materiais, se não para objetos que usamos em nosso cotidiano? Uma roupa bonita não veste só um corpo, alegra também a alma. Um instrumento musical traz com ele, além do som, o talento de quem o toca, a memória do corpo de quem o fabricou. Um quadro ou uma escultura não veste só uma parede ou um móvel. Ele também traz lembranças, conta histórias, desperta consciências. O eixo Artes Plásticas e Manuais do Festival Ubuntu quer mostrar a importância dos trabalhos que fazemos com as mãos e que podem ser apreciados pelo tato, pela visão, pela audição. Nossa curadora, artista texto Sara Lopes, selecionou 2 projetos incríveis para ser apresentados nesse festival. A minha identificação com o festival, ela é total, porque eu sou uma artista da periferia e eu vejo que a gente tem uma característica que é o fazer, simplesmente fazer. Fazer com os materiais que a gente tem disponível, fazer porque a gente precisa se expressar, fazer para poder, de repente, ter uma nova renda. Isso eu percebo que é uma característica de artistas periféricos, porque a gente não tem o tempo de não fazer, porque não tem o material, porque, o que será que as pessoas vão achar? Ou, será que isso vai dar certo ou não? A gente simplesmente faz e parece que as coisas, muitas das vezes, são urgentes. Então, não tem como eu não expressar aquilo que eu tô sentindo, não tem como eu não fazer o que eu gostaria de fazer, porque eu não tenho todos os materiais que deveria ou necessitaria para fazer essa técnica. Então a gente vai hackeando as possibilidades e as coisas que a gente já tem no nosso redor e simplesmente faz e se expressa com aquilo. Bom, ao observar os trabalhos dos inscritos no festival, para mim foi uma surpresa muito grande e positiva. Não imaginava que tinha tantas pessoas fazendo trabalhos tão significativos e importantes, tanto para a comunidade em volta, quanto para artistas. É muito legal, assim, e acredito que até me motivou mais a fazer, porque às vezes artistas periféricos, no caso, né, que a gente está falando, às vezes a gente pensa que está sempre ali sozinho, naquela luta, naquela correria, naquelas frustrações, e algumas vezes dá uma desanimada, dá uma vontade de desistir daquilo, mas quando você vê tantas outras pessoas fazendo, aquilo te anima, te motiva a continuar fazendo mais ainda. Então foi uma surpresa muito bonita, muito feliz, assim, que eu tive observando e selecionando os trabalhos. Foi até um pouco difícil, vou confessar, de escolher, né, ter que escolher, mas me deixou muito feliz e grata por tantos artistas e fazedores fazendo coisas maravilhosas. O primeiro trabalho é do escultor Wesley Alves. Nesta apresentação, vamos acompanhar o processo de criação, a escolha dos materiais, as etapas para a fabricação dos objetos e a importância de reunir manualidade e o tema proposto pelo festival, o encontro da África com o Brasil. Ficou interessado? Então bora assistir! Falei que você ia conseguir, cara. Falei que você ia conseguir, mano. Tem nem que falar.
lá, né? Ó, o cara aqui conseguiu, ó. Fiquei feliz pra caramba. Eu nem acreditei, assim, nossa. Até agora, tô assim, piscando pra ver se aconteceu mesmo, se eu tô envolvido, se eu tô dormindo, se eu tô acordado, se eu tô sonhando. Ai, até bateu aqui. Mas, nossa, é muito louco. Eu confesso que no começo eu me senti meio que um intruso, né? Porque tem muito mais gente envolvida com arte há muito mais tempo que eu, que poderia, né, tá sendo selecionado também. Só que eu, por outro lado, pensei, pô, finalmente, né, o meu desabafo, minha arte foi reconhecida num círculo aí de artístico. Então eu refleti que pode ter muita gente na mesma situação que eu que não consegue nem sequer tentar se envolver num projeto, porque não consegue ter voz aí, que vive sendo consumido pelo sistema capitalista. Fiquei feliz pra caramba porque fez acreditar aí que até uma pessoa que vive tanto tempo aí sem nem acreditar em sonhos, em algum momento pode ser reconhecido, né, por aquilo que realmente importa para ela, né, aquilo que realmente gosta de fazer. Bom, como é que a arte e a cultura podem contribuir aqui com a região onde eu moro, né? Atualmente eu moro na Vila Industrial em Campinas, morava, né, lá na Serra, em Limeira, e só que eu tenho uma visão muito ampla dessa questão de como a cultura, né, pode ajudar. Basicamente, porque a cultura abre a mente das pessoas, né? E a pessoa que tem a mente aberta está mais sujeita a aprendizado, e as pessoas aprendem a respeitar mais, ser mais empático, se colocar no lugar do próximo e quebrar preconceitos, né, que é o que mais afeta, né, aqui pelo menos eu vejo na região onde eu moro. Para se ter uma ideia, né, aqui onde eu moro, né, só de sair na rua eu vejo as pessoas olhando torto, né, por causa disso aqui, né? Só que mesmo antes disso, só quando eu tinha o cabelo comprido, né, que era cacheado, meio pra crespo, meio indeciso, né, eu já era sujeito a julgamento, né, principalmente em ambientes de trabalho, né, que ainda existe esses rótulos que as pessoas colocam, entre outras, né, situações desconfortáveis aí. Né? Eu até tinha que ficar usando boné para disfarçar, mas enfim. Só que voltando no tempo, olhando mais para trás, né, eu também ganhava rótulo quando eu era só um neguinho careca. Né? Então, peraí, onde é que eu estava errando? Será que são os olhares aí que estão, né, vendo coisa que eu não vejo? Então eu penso assim, quanto mais cultura, mais as pessoas vão evoluindo e mais os preconceitos aí vão se quebrando. Aí a gente consegue fortalecer nossas formas de expressão, nossa identidade, né? E com essa questão aí da pandemia, todo mundo está vulnerável, não só à doença, mas suscetível a danos, né, psicológicos. E o pior aí da pandemia é que o desrespeito aumentou, a falta de empatia, enquanto era para ser o contrário, né? O que já existia de problema na humanidade antes da pandemia se agravou mais, a discrepância e o sistema não olhar para as pessoas que são mais necessitadas, né? É uma coisa que realmente me afeta, mas eu fico mal por saber que existem pessoas com condição de ajudar as mais necessitadas e não fazem nada. É triste ver que depois de um ano que a gente está aí nessa bizarrice de não ver mais as pessoas sorrindo, né, escondido, sorriso escondido com máscara aí pela rua. E assim, era para ser uma fase onde as pessoas deveriam aprender mais sobre solidariedade, né? E foi tudo na contramão. Parece até um pouco vago o que eu vou falar aqui, mas eu acredito que muito a gente aprende quando se tem empatia, quando se coloca no lugar do próximo, porque
A gente não sabe quais dores, quais lutas, quais dificuldades as pessoas têm na vida, e então a gente tem que aprender a ouvir. Por isso que eu gostei muito desse espaço, né, onde a arte ganha voz, cores, formas, movimentos e toda essa junção, essa mistura aí e essa conexão da África com a nossa rica cultura do Brasil. E para quem ainda está se perguntando o que é o Ubuntu, acredito que podemos ser fortes, mas sozinhos, vulneráveis. Mas juntos, todos somos mais fortes. Salve, galera! Eu comecei aqui a arte, né, primeiro fazendo um esboço, fiz um rascunho aqui, e primeiro fiz o esqueletinho aqui do desenho, como que ficaria, né, antes de iniciar aí a modelagem. Coloquei alguns traços, né, assim, dos trajes dele, né, bem tipo nativo. E o material que eu usei é uma massa cerâmica, que é um tipo de argila, né, é fácil de encontrar, não é uma coisa, né, tão difícil. E o resto dos materiais que eu usei é arame para fazer o esqueleto, dar uma estrutura firme aí para a peça, né, porque essa massa ela racha com facilidade, ela é bem delicada, então ela não é uma coisa tão sólida, né, fica um tipo de gesso, então é delicado, qualquer pancadinha quebra. Então fiz aí toda essa estrutura, e no esqueleto de arame que eu fui dando forma aí, eu já fui colocando papel alumínio. Para quê? Para a massa grudar melhor também, porque no arame ele desliza, né? Então conforme você vai colocando a massa aí no arame, ele tende a deslizar, não aderir bem. Então foram algumas etapas que eu tive que fazer antes de iniciar. Parte aí do material que eu usei é material reaproveitado, né? Tipo, é coisa de lixo mesmo. É pedaço de arame que achei em caçamba na rua, pedaço de madeira que acha por aí. Então tem bastante coisa aí que é tudo reaproveitado, né? Então aí eu fui modelando para fazer a base, né? Peguei um pedacinho de madeira que tinha achado na rua, pedaço de papelão que acha em qualquer lugar também, e vai dando forma. Aí fui colocando a massa para fazer aí, né, a parte interna da base. Aqui a modelagem do corpo já tinha andado bem, né? Tinha já encaixado bem na estrutura, já tinha deixado alguns dias secando, né, para poder colar bem, e já tinha iniciado aí a parte do rosto, né? Então eu estava fazendo uns detalhezinhos, tudo, né, para deixar no jeito. Aí eu decidi fazer o corpo dele, assim, dá pra ver que ele tá bem, né, bem atlético, né, bem assim, com o corpo bem definido, a perna grossa, né, e então fiz assim ele com um físico bem atlético, né, dado ao histórico de ficar saltitando pela floresta aí. Faz sentido. E então eu fiz assim ele bem forte, né. Aqui já tinha iniciado o cachimbo, né, embrulhando aqui com alumínio, né, no arame, repetindo que é tudo coisa reaproveitável, né, tipo, reaproveitada na verdade, é coisa que pega do lixo, é pedaço de clips, que eu tinha que ir esculpindo e olhando na minha própria mão pra ver a quantidade de articulação aí, vai que bota mais dobra nos dedos e fica zoado. Aqui já tava lixando a peça aqui antes de pintar. E o corpo eu fui vendo, né, vendo foto mesmo, né, imagem assim na internet, né, de atleta mesmo. Já tinha iniciado a pintura, né, a primeira demão aí de tinta para dar uma base antes de fazer a pintura final.
Depois de lixar bem aí a peça, eu já começo a pintura, né? Primeira mão de tinta, e já estava no rosto. Uma curiosidade aí do rosto dele é que eu estava me inspirando, né, nas feições, né, do ator Djimon Hounsou, Jamie Foxx, alguns outros atores que, né, de filme mesmo, que eu costumo ver e tal. O irmão do Chris, né, que é o Taecon Richmond, o famoso Drew. E aqui já estava fazendo a base, né? Aqui é pedaço de corda sisal, tudo, né? Eu já deixo tingindo, né? Assim que comecei a peça, né? Eu já deixei tingindo para depois usar aqui, né? Meter cola quente em tudo e depois também completar com barba de bode, que também é um item que acha em qualquer lugar. Papelaria, loja de aviamento, loja de artesanato, enfim. Aqui as partes que são de folha eu fiz de biscuit, né? As folhas de árvore, por exemplo, eu fiz com biscuit, né? Para ser o cocar dele, a saia, enfim. E para fazer o sombreamento, né? Usei umas técnicas aqui meio diferenciadas, né? Pra quem, né, tem maquiagem já sabe que pode utilizar para várias coisas, inclusive. Aqui é um lápis de olho, que era meu, né? Fica a dica. Então, assim, fazer o sombreamento, né, eu passo a maquiagem, passo o cotonete e para fazer um efeito de luz, daí eu passo uma tinta mais clara aí, né, no tom da pele. E eu me inspirei, né, no Djimon Hounsou, mas ele tá mais parecido aí com o Tyrese Gibson, que é o cara lá do Velozes e Furiosos. Nossa, que é boas referências que você tem. O mais zoeiro lá. O cachimbo eu quis dar um acabamento nele, né, com um cara assim de barro, dar uma textura bem assim de artesanal mesmo. Dando uma clareada nos lábios dele, né? Eu fiz um monte de cicatriz nele, porque, né, o cara vive na floresta, então é cheio de aventura aí, briga com bicho, briga com gente que vai tacar fogo no mato, então ele é cheio de machucado aí, né? Uma característica que eu quis deixar nele quis fazer os olhos brancos, né, para dar um ar assim de místico, de em transe, né, essa ligação aí com o sobrenatural, então eu quis fazer ele bem com essa expressão, assim. E aqui deu trabalho e acabei fazendo em tempo recorde aí, né. Também varando um monte de noite sem dormir. Né? Pior, né? Mas valeu a pena fazer o negócio aqui, ó. Cheio de detalhe e tal. Não, ficou da hora, ficou muito da hora, velho. Nas etapas finais eu usei casca de árvore que eu detetizei, envernizei para fazer a base e fiz um colarzinho aí de biscuit para finalizar, dar um acabamento bem da hora aí. Pronto para ir para estante. Bom, finalmente, né? Eu vou mostrar aqui o projeto, que não é esse, né? Pessoal pra... Nossa! Pode pendurar, esse aqui é um item decorativo. Amando as pessoas. Né? Não, é uma coisa... Bom, agora sim, depois de uma falha técnica aí pra voltar a decoração ali no lugar... Agora tá certinho. Não, já fiz errado, né? Não é no mesmo vídeo. Bom, né, agora sim, depois de falha técnica aí pra voltar a decoração ali no lugar, né? Tipo, teve uns trabalhinhos aí, né? Apareceu? Agora tá sucesso o cenário. Agora sim vou mostrar o projeto mesmo, né? Sem mais lenga-lenga. Tá aqui o nosso astro, né? A arte que eu trabalhei, o nosso ícone nacional aqui, né? O nosso querido Saci. Assim, tem toda uma história, né? Tipo, não é por acaso. Saci, cultura africana, não sei o que tem.
ele é sim, né, parte do nosso folclore, né, só que eu já tinha muito interesse em fazer, né, olha, atividade paranormal, tá caindo ali o bonequinho. Ai, meu Deus. Não, deixa ele lá. Como eu falei que já estava com muita vontade, né, de fazer algum trabalho relacionado aí à cultura brasileira, busquei mais assim, tipo, focar no nosso folclore e tudo mais, né, tipo, e comecei a pesquisar mais. Só que eu não queria fazer aleatoriamente, vou fazer um saci, é legal, e não sei o que, não. Eu quis fazer uma coisa mais profunda. Pesquisando a história do saci, né, toda a sua origem, todos os mitos, né, que envolvem, né, o personagem, acabei encontrando muita coisa ligada à cultura africana. Como a conexão da África com o Brasil, né, onde é que se encaixa no nosso camaradinha aqui, né, nosso guerreirinho pentelho saltitante. Porque o que a gente tem de característica dele? A gente sabe que ele é um personagem negro, ele só tem uma perna, tem o seu cachimbo, que ele fuma, o gorrinho, né, vermelho, que são as características fortes dele, né, esteticamente. E eu queria, além da estética, eu queria, né, me aprofundar, né, além daqueles contos que conhecia de quando era criança. Porque o que a gente ouvia da história do Saci? Ele vivia na mata, quem entrava na mata se assustava, né, ele pregava peça, ele é bem pentelho mesmo, né? O lazarento gosta de pentelhar as pessoas, principalmente com quem faz mal à natureza. Então ele querendo ou não, é um protetor da natureza. A origem dele, né, é meio assim, tem muitas origens, na verdade, tem muitos contos e muitas, né, histórias, né, ao redor aí do personagem, né, porque são histórias que foram contadas, né, em diversas regiões. Algumas curiosidades que eu encontrei, né, que em alguns contos sobre o Saci, ele tinha 2 pernas e uma cauda, né? Ele era uma figura meio diabólica. Em alguns mitos aí que são contados, né, no Brasil mesmo, passa, né, em cada região que é contado, né, na região das tribos do sul do Brasil, né, que foi assim a origem mais forte. Alguns contos, né, dizem que a origem dele ter perdido, né, uma das pernas foi lutando capoeira, né? Era um escravo que perdeu a perna lutando capoeira. Deve ter sido uma porrada para perder a perna. Mas enfim, alguns dos contos, né? Eu falei polêmicas. Polêmica no ar. Mas alguns dos contos dizem, né, que ele era um escravo que perdeu a perna lutando capoeira. Tem toda essa descendência aí, né, africana, né, dos escravos, né, que foram, né, trazidos para cá e tudo, né, no período aí de colonização. De onde é que vem a conexão dele com a África? Muito da questão característica também. Por quê? Né? No Brasil a gente tem, né, aqui o Saci, com essas características fortes que a gente já conhece, né, além dos contos aí, né, foi uma conexão que teve aí com a África. Em algumas regiões da África tem o conto também de uma figura negra com uma perna só, né, que também pentelhava aí as pessoas, né, causava aí, fazia suas peripécias, né, suas travessuras e tal, né. E esse personagem se chama Aroni ou Arone. Tem várias pronúncias, né, questão assim de, né, cada, né, região, né, ao longo dos anos vão sendo contadas histórias, né, sobre esse personagem também. E o que eu encontrei, né, além das características fortes, né, tem a questão da história e tudo, e tem muito forte a questão assim da mitologia, né, africana. As religiões aí de matriz africana envolvidas com candomblé, né, com umbanda, e então ele é ligado aos orixás, que fortemente aqui no Brasil a gente tem, né,
pessoas que seguem, né, as religiões aí de matriz africana, e em alguns contos fala dessa figura. E ele é o companheiro, né, um mensageiro, um amigo, um companheiro do orixá Ossan, né, ou Ossain, tem várias pronúncias, né, Ossanin, Ossain, Ossanha, em várias regiões, né. Os contos que falam, né, desse orixá Ossan, ele tem um companheiro que se chama Aroni, né, que eu vou falar Aroni aqui, que tem uma perna só, né, que também, assim como o Saci, também é meio que assim um protetor das florestas, né, da natureza. Ele vive na mata, ele faz pentelhagem aí com quem surge na mata para fazer maldade, né, matar animal e tudo mais. Eu vi até a origem, né, um dos contos que fala a origem de como ele perdeu a perna, que foi, né, tinha um, né, vilarejo, né, tocava o terror, ele tinha mania, né, de cegar as pessoas. E o povo desse vilarejo já estava muito incomodado, né, aterrorizado por causa das travessuras dele, né, que era perigoso. E procuraram alguém que tivesse assim capacidade de enfrentar. E acabou chegando em Ogum, que é uma outra entidade, aí, uma outra divindade, né, dos orixás, né, que fortemente aqui no Brasil, né, é valorizado. Enfrentou Ogum, acabou se dando mal, perdeu uma perna, enfim. Isso é um dos contos aí da origem, né, das características do nosso, né, personagem aqui. O que fez conectar, né? Tem esses contos aí, né, no Brasil, né, do personagem que a gente conhece no nosso folclore, que também tem, né, influências, né, de outros países, né? Por exemplo, até o próprio gorro. O próprio gorro vermelho do Saci, né, é uma influência do folclore português. Então, no folclore português, né, eles falam sobre o trasgo, que também tem um pouco das mesmas características, né, um ser, né, uma criatura de estatura baixa, né, como se fosse um duende, um baixinho aí, que faz pentelhagem. E característica forte do trasgo, né, em Portugal, né, é o gorro vermelho. E, né, no Brasil, o Saci com o gorro vermelho, né, vem muito dessa questão. Então dá para ligar muito que em época de colonização, como estava, né, enchendo de português aqui no Brasil, né, então dá para fazer essa conexão que as características vêm fortemente aí né, dessas culturas. E essa questão assim, dos orixás, né, me chamou a atenção. Busquei mesmo quando eu tive interesse em fazer o Saci. Eu já queria fazer, né, por questão da nossa cultura, e acabei encontrando aí um personagem mitológico aí do folclore africano. Em várias religiões, enfim, né, eles falam, né, se referem ao Aroni como o quê? O mensageiro de Ossan, né, Ossain, né, que faz manuseio aí de ervas, de plantas medicinais, né, são protetores, né, protetor assim, de plantas, né, sagradas. E cada orixá é ligado a elementos da natureza. O Ossain é ligado às plantas, né, às ervas, enfim. E alguns contos aí se referem ao Aroni e Ossain como sendo o mesmo personagem. Então tem muitas histórias, né, em torno aí Opa, caiu aqui o chapéuzinho. Né? Muitas das histórias, né, como eu acabei pesquisando, são histórias aí macabras, né, tem, né, coisa meio sinistra, né, do mesmo jeito que o Saci no Brasil, né. Tem muitas lendas aí, muitos contos aí que tratam eles como figuras assim diabólicas, né. Então, né, aqui no Brasil a gente, né, deu uma amenizada aí com o Monteiro Lobato, né, meio que o Monteiro Lobato meio que foi, né, que nem o Walt Disney fez, né, com os contos dos irmãos Grimm, né. Aqui a gente tem o Monteiro Lobato, né, dando uma leveza para a história do Saci no sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu achei interessante, né, fazer, né, dreads aqui na versão aqui do Aroni. Na verdade eu queria fazer nos dois, só que eu achei legal, ficou legalzinho ele careca, né, então achei legal fazer o gorro
né, para poder trocar assim e colocar a característica de cada um. E assim, a questão dos dreads, né, que eu fiz nele, foi um pouco porque eu também tenho, né, foi uma característica aí. Eu não queria fazer exatamente com a minha feição, mas assim, botar o ocrinho nele não ia dar muito certo. Porque dread também, né, tem um significado muito forte, não é só questão estética. Né? Para mim, né, eu tenho uma filosofia, né? Eu tinha já cabelo comprido, né? E foi esse ano que eu fiz, descobri um cara que faz aqui na cidade, aqui em Campinas, e, o cara me deu uma baita de uma aula, assim, de ancestralidade, nossa, né, o cara negão também e tal, e eu fiquei, não é só estética, é luta, né, contra, assim, a opressão, porque, assim, os negros, né, quando vieram para o Brasil, né, a questão da escravidão, tudo, teve toda essa, né, teve toda uma história, né, os trançados no cabelo, os dreads, né, que os escravos, as escravas colocavam, né, escondiam sementes, né, no meio do cabelo para poder plantar quando fugia e ter uma vida. Então, assim, tem uma coisa muito forte. Então, né, primeiro eu tinha feito o personagem aqui, né, com punho cerrado. Eu ia fazer ele só com a mãozinha no chão, assim, mão aberta, né, apoiando, mas eu achei interessante, né, ele ter, assim, o punho cerrado, né, mão fechada de luta mesmo, assim, né, então achei bem interessante deixar desse jeito. E além dessa característica, né, eu botei os dreads aí no nosso guerreirinho aí da floresta. Como vive na floresta, né, então fiz um monte de cicatriz aqui, assim, né, ele sai tretando com bicho, com onça, com não sei o que, então ele tá cheio de machucado, não dá pra ver muito bem aqui assim, né, mas tem um monte de cicatriz. Ele também é um porta-incenso, então ele faz aí a fumacinha dele se acender, né, porque é coisa, olha lá. Então, além de uma peça decorativa, ele também é um porta-incenso, né, para deixar a fumacinha dele aí, né, das ervinhas dele aí, né, dando um aroma aí para o ambiente. Esse projeto Ubuntu, né, que é essa conexão das culturas, né, brasileira com a africana, como a África está inserida aí no nosso Brasil e muita gente nem vê, né? Eu mesmo demorei para ver, e é uma luta que, né, dos negros, né, principalmente, é uma luta que depois de séculos aí continua forte, e a gente não pode, né, abaixar a cabeça ou deixar eles rasparem nossa cabeça, né, que é uma maneira de opressão. Mas enfim, e a arte é uma coisa que conecta, que liga as pessoas, né? Então a rotina acaba distanciando a gente, né, de nós mesmos, né, como acabou acontecendo comigo, né, como eu falei da minha trajetória, né, e, né, com esse projeto, assim, eu vi que casa muito, né, que reforça muito essa questão que estava, né, precisando de voz. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, apreciem aí, né, o meu trabalhinho, né, que deu trabalho, né. E é isso aí. Até o nosso próximo contato. Valeu, galera. Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade e força! O segundo trabalho selecionado para o eixo Artes Plásticas e Manuais acompanha uma exposição de quadros e intervenções artísticas de Denis Moreira. O artista nos apresenta uma série de trabalhos interligados pelo questionamento sobre as transformações vividas pela cultura africana na diáspora e propõe formas de incorporação de novas possibilidades de criação, desenvolvidas nas lutas pela sobrevivência no cotidiano das grandes cidades. Boa visita!
eu fiquei imensamente feliz quando eu soube que fui contemplado, né, para estar participando do festival, porque eu aprecio muito essas iniciativas, né, mas na maioria das vezes eu vi como um espectador, né, alguém que admira, que tem essa cultura, né, desde a infância, né, eu já participei de outros movimentos, né, em outras áreas, mas está participando como um agente proponente, como sendo alguém que está levando um pouco do seu conhecimento e compartilhando com os outros, me trouxe uma imensa alegria, e a alegria maior saber que eu vou poder compartilhar, e do outro lado vai ter pessoas que talvez podem se identificar e que isso possa se reproduzir no futuro, em futuros autores, artistas, ou eles estarem semeando, né, como produtores culturais também essa arte proveniente da periferia, e uma arte que ela fala sobre a africanidade, ela fala sobre aquilo que nós temos como raiz, como ancestralidade. A arte e cultura, ela pode contribuir de várias maneiras e diversas formas nos devidos bairros na periferia de São Paulo, assim como no qual eu resido, que é o bairro de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Através dessa apreciação, creio que o público ele pode se identificar com uma arte que seja proveniente da periferia, e desta forma ele pode refletir, ele pode se colocar como do ponto de vista daquele que constrói também, né, causando essa projeção para um futuro artista, um futuro apreciador de música, de dança, das artes visuais ou das outras linguagens, né, se reconhecendo nesses autores, nesses produtores, nesses homens e mulheres negras, né, que construem arte e que vêm do mesmo lugar que eles. Minha identificação profissional com o Festival Ubuntu, ela vem na seguinte questão, de que através das artes visuais eu tento proporcionar um pouco da cultura afrodescendente. Só que o Festival Ubuntu ele vai além disso. Ele, através das outras linguagens, como música, dança, né, na culinária, ele expande esse conhecimento e abarca todo um conhecimento que vem de várias áreas. Então eu tento fazer isso em menor escala através das artes visuais, mas o festival ele abarca de maneira magnífica esses outros contextos, esses outros saberes de um povo tão rico. Bom, a relação que eu estou desenvolvendo, né, na minha linguagem artística é uma relação, nessa questão da pandemia, onde talvez eu esteja mais concentrado da minha parte teórica, onde eu estou me debruçando mais nas possibilidades conceituais, né, de estar fazendo as minhas pesquisas com relação à história dos povos africanos e suas diásporas, e talvez a parte artesanal, a parte de construção do trabalho, ela esteja sendo mais pensada, até pelas questões de muitas lojas estarem fechadas e a circulação ela está sendo mais evitada. Então eu estou me debruçando bastante nas questões conceituais. A questão da aprendizagem, eu acho que focar e adentrar, talvez me concentrar um pouco nessas questões, né, da questão conceitual, ela vem me ajudando assim, até a suportar essa questão do isolamento, né? Eu sou professor, então eu já estou bastante tempo em casa e as coisas elas ficam mais ressaltadas nesse período, né? Então a gente fica com os ânimos, os sentimentos, as emoções um pouco à flor da pele, e trazer esse resgate para dentro de mim, para quem está ao meu redor, assim, de forma mais reflexiva, é o que eu tenho tentado fazer nesse período de pandemia. Olá, boa noite. Meu nome é Denis Moreira, eu sou artista visual e vou gravar esse vídeo como forma de apresentação e inscrição no Festival do Ubuntu. Convido vocês a conhecerem um pouco do meu ateliê, que fica na zona leste de São Paulo, em São Miguel Paulista. Aqui tem alguns trabalhos dispostos, né, pelo meu ateliê, e eu vou estar falando um pouco deles, mas antes eu gostaria de me apresentar, falar um pouco sobre minha trajetória, um pouco como eu cheguei aqui. Vocês vão perceber que tem algum ruído surgindo, né, do ambiente externo, porque eu estou muito próximo à rua, mas a gente vai conseguir contornar esse problema e espero que vocês gostem do vídeo. Eu me formei em 2009 pela FMU, eu fiz licenciatura em artes visuais, no qual eu desenvolvo um trabalho, né, de desenvolvimento com a comunidade através da arte. No bairro do Itaim Paulista, eu leciono na Prefeitura de São Paulo, mais especificamente no CEL do Acuruçá. Há mais de 10 anos eu tenho esse envolvimento com a arte, há 6 anos eu trabalho com esses projetos formais da educação, e durante algum tempo eu fui educador em projetos de grafite também. Tanto que as técnicas elas são uma mistura do
coisas mais voltadas para o design, outras coisas voltadas mais para a minha experiência como muralista, né, como pintor de rua mesmo, grafite. E aí eu vou interagindo com essa questão sobre educação formal, educação informal, e trago essa bagagem nos meus trabalhos. Na minha trajetória, eu já fiz algumas exposições. Eu já fiz exposições no Sesc Pinheiros, por 2 anos consecutivos. Fiz também no Memorial da América Latina, mais especificamente no pavilhão da acessibilidade. Fiz uma exposição através de um projeto da prefeitura que se chamava São Paulo, capital da diáspora africana, onde eu levei alguns trabalhos de pintura em tela, e também eu fiz uma apresentação pintando um painel de grafite. Fiz uma exposição numa galeria de arte desse ano passado, na Galeria Tato, no qual eu desenvolvi alguns trabalhos de artes plásticas, no qual ainda me encontro fazendo alguns estudos, ampliando a minha parte de formação educacional. Esses trabalhos aqui, eles são muito representativos da minha pesquisa como educador e como artista visual também, porque eu trago nesses trabalhos aqui um pouco da cultura africana. Na verdade, é a mistura e o entrelaçamento entre essas duas culturas, a cultura brasileira e a cultura africana, onde através das máscaras eu faço essa conexão entre esses dois povos, dialogando entre seus significados, tanto por parte das etnias, conhecendo as diferenças entre os países, né? Por exemplo, aqui depois eu vou explicar com mais calma, mas temos máscaras de diferentes localidades da África, mas eu também misturo com questões de personalidades afro-brasileiras, né? São aquelas telas ali do fundo, aqueles painéis em madeira. Talvez não esteja muito nítido para perceber as imagens por conta do refletor, que é uma luz que bate na impressão e ela deixa um pouco areada, mas eu espero que quando eu aproximo mais a câmera vocês consigam enxergar. Aqui é um pouco da minha produção, não estão todos os trabalhos. Foi um recorte que eu fiz dessa série para poder apresentar para vocês e falar um pouco desse meu trabalho. Eu acho que eles são significativos, né, na parte técnica, porque eu trabalho de duas formas aqui, tanto na parte mais artesanal do recorte colagem, né, utilizando elementos como se fossem lambe-lambes desses que a gente encontra na rua, com palavras ditas como provérbios africanos, algumas frases conhecidas de sabedoria popular africana. Então eu misturo essas duas questões nesses trabalhos aqui, dessas séries que estão abaixo. Na parte de cima, assim como na de baixo também, vocês vão reparar depois quando eu aproximar mais a câmera, tem alguns elementos que são cédulas de moedas decorrentes desse período. Por exemplo, aquele trabalho do meio tem a primeira cédula de moeda do Brasil Imperial, né? No caso daquele trabalho onde está representado na Teresa de Benguela, né? Que foi uma famosa quilombola, que ficou à frente como guerreira depois do falecimento do seu marido por 20 anos no Colombo, que é localizado no Mato Grosso. Né? Mas depois eu explico melhor essa questão. Só falando um pouco da técnica, um pouco do que ela tem de diferencial, eu acho que é a questão dessas duas misturas dessa linguagem. E aqui você consegue encontrar dois tratamentos de trabalho. Um com mais informação, né? Tem um fundo todo ocupado com essas palavras, com esses personagens, e depois a gente vai ver direitinho os da parte de cima, onde a textura ela é mais limpa, ela é mais fácil de visualizar porque ela não tem muitos elementos. Então a textura da madeira ela sobrepõe, né? Fazendo se mostrar as camadas da madeira, as raízes, né? Os sucos da madeira. Então vamos lá, vou aproximar um pouco dos trabalhos para vocês verem. Então vamos lá, peguei a câmera na mão para conseguir mostrar um pouco de perto esses trabalhos aqui que eu falei para vocês que tem as palavras como elemento nesses trabalhos. Esses aqui são 3 trabalhos que eles partem de etnias diferentes, né? Cada pintura dessa é localizada de um lugar. Por exemplo, essa pintura da esquerda ela tem uma máscara Ifé da Nigéria com uma mulher turcana, né? da África. E aí, nesse mesmo trabalho,
você consegue enxergar as moedas, né, que são decorrentes dessa localidade. No caso, como ela tem uma proximidade, esses povos, eles por serem pastoris e acabarem influenciando, ele tem um trabalho também que ele desenvolveu na parte do Quênia também. Esses povos, eles se estenderam para aquelas localidades, né? Assim como esse trabalho aqui do centro, essa pintura que foi feita na Tanzânia, né? Que tem essa máscara como centro da discussão aqui, onde eu, além de trazer as características e qualidades que eu emprego nesse trabalho, eu chamo a atenção para o uso da palavra, que eu acho que é uma forma da gente disseminar o respeito, disseminar o empoderamento e de conhecer a sua própria história. Não só falando propriamente da sua beleza, mas da complexidade de significados que tem esse povo, né? Assim como nós também temos, com toda essa miscigenação que a gente tivemos com outros povos, a gente tem um grande leque de culturas, de jeitos de ser, de modos de se viver. E eu trago nesses trabalhos justamente essa visão que eu tenho. Nesse outro trabalho aqui, que eu acho que essa etnia, acho que são os Mursi da Etiópia, não tenho certeza. A máscara eu tenho quase certeza que é da Costa do Marfim. Cada trabalho desse, ele tem um significado propriamente que traz da sua origem, né? Porque essas máscaras, quando elas eram utilizadas, elas tinham uma vertente, né? Um porquê está sendo cultuada, porque está sendo dançada, como uma forma de atração e de disseminar o conhecimento do povo, né? Cada máscara tinha a sua procedência. Agora eu vou subir um pouco nos trabalhos acima, que é justamente aqueles trabalhos que eu falei para vocês que o reflexo do refletor ele atrapalha um pouco na visualização. Obviamente que é muito melhor olhar ao vivo, né, do que pela câmera. Mas esse da esquerda aqui eu vou tentar descrever. É um trabalho que ele parte de uma máscara Bamun, dos Camarões. E o representado, lembra quando eu falei que tinha uma mistura entre personagens brasileiros e africanos? Aqui atrás dessa máscara temos o Abdias do Nascimento, que é um conhecido político, né, dramaturgo, pintor, professor e ativista dos direitos, pela causa dos direitos humanos, direitos afrodescendentes. E aqui a gente tem uma moeda decorrente do nascimento dele, né, da época que ele nasceu. Nesse trabalho da direita, que está ao centro dos três, nós temos aquele que eu falei da Teresa de Benguela, que foi uma importante quilombola, um símbolo de força e de luta contra a opressão. E temos essa guerreira aqui com uma máscara em fé, que significa realeza, né? Essa máscara ela é utilizada geralmente em rituais funerários para celebração do rei morto. Essa aqui é uma máscara da Costa do Marfim, é uma máscara senufo, onde temos o ganês, o Ankru Akruma, não sei se pronuncia assim o nome dele, depois eu vou pesquisar melhor, mas ele é um conhecido ativista político que foi um grande líder, né, no movimento de independência do país. E aí eu resolvi homenageá-lo, assim como trazendo também a moeda do país de Gana. Então, esse trabalho ele se diferencia do outro um pouco desse tratamento. Vocês podem notar que dá para ver as veias da madeira, né, um pouco mais limpo do que esses outros aqui que eu mostrei para vocês anteriormente. Gostaria de mostrar também um pouco do meu ateliê. Essa aqui é a minha prateleira, onde eu guardo minhas latas quando eu vou fazer algumas produções em painéis, né, que eu sou grafiteiro. Então eu guardo aqui, tem alguns livros, uns cadernos de artista, onde eu faço os rascunhos. Atrás ali tem algumas telas empacotadas, onde eu tenho algumas pinturas feitas há muito tempo atrás. Ali na parte de cima tem algumas referências, onde eu busco uma força e uma sabedoria para tentar me inspirar, né? Bob Marley, Zumbi, Martin Luther King. Elas me acompanham onde eu vou. Já tem um tempinho que eu tenho essas raridades aí. Sou um pequeno colecionador de máscaras também.
Então eu estou começando aqui com essas 3. Tem aquela da esquerda que é de Burkina Faso, a do meio também, e essa da direita da Costa do Marfim. Ali tem um disco do Michael Jackson, Thriller, né? O disco mais conhecido da história. E aqui eu estou preparando, essa aqui, desculpa, eu vou parar nessa obra aqui, que ela foi escolhida para participar de uma exposição esse ano. Ela se chama... agora me fugiu o nome. Se chama Conselho de Segurança. Que ela é o conselho que ela é escolhida pela ONU, né? Ela surgiu depois dos conflitos da Segunda Guerra Mundial para tentar unir os países de vários cantos do mundo para tentar unificar essa questão da paz, né? Só que aí tem algumas discussões que envolvem esses grupos, porque o grupo principal que faz parte dele são os 5 aliados, né, que venceram a guerra: França, Reino Unido, Rússia, China e Estados Unidos. E para eles tomarem qualquer tipo de ideia ou precedente para tentar agir em qualquer conflito, em qualquer parte do mundo, eles têm que ter uma concordância. E dificilmente, por terem posições políticas já bem claras, né, de ser conservadores ou mais progressistas, dificilmente eles entram em acordo. Ali atrás tem uma obra que eu estou fazendo o processo dela, vou virar aqui a luz, que ela se chama Sentidos, onde eu juntei alguns cacetetes e coloquei um ramo de flores. Eu coloquei essa obra aqui porque eu estou fotografando o processo dela, e aí eu vou colocar ela em exposição, e aí ela vai de uma linda, né, bela, perfumada, até uma flor seca, murcha, né? E aqui eu falo um pouco sobre a questão da violência policial, a violência dos meios de segurança, né? Assim como conselhos de segurança em âmbito internacional. Esses agentes, muitas vezes, eles têm abordagens diferentes dependendo da localidade onde se mora, né? Por exemplo, aqui onde eu estou, zona leste de São Paulo, provavelmente se tiver uma batida policial vai ser muito diferente do que ocasionar numa Avenida Paulista, um bairro de Moema, uma coisa mais nobre. Então, ele chama Sentidos porque cada um sente de uma forma diferente, né? E aqui a gente tem, por um lado, uma agressividade pela questão do cacetete, por outro lado, a leveza da flor. Esse trabalho é bem legal. Aqui tem algumas telas, né, que elas estão amontoadas de outros trabalhos, fazem parte da mesma série das impressões em madeira. Do lado direito temos Luiz Gama, e do lado esquerdo temos a Carolina Maria de Jesus, né, escritora do Quarto de Despejo. E aqui na parte de baixo tem outros trabalhos, né, que eu vou me inscrever, vou colocar também. Fiquei feliz por saber que poderia escrever mais de um trabalho, então eu vou pensar em outros para colocar. Aqui eu tenho alguns objetos que estão já encaixotados, né, que eu também comecei a trabalhar com essa questão da apropriação de objetos. Então tem algumas esculturas, tem algumas coisinhas aqui para mostrar. Então, vocês conheceram um pouco do meu ateliê, né? Aqui tem o ponto de luz, de onde eu tiro, estou fazendo essa gravação, onde eu faço as fotos dos objetos. Já fiz ensaios fotográficos também aqui. Fico feliz em estar podendo apresentar para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. Espero que, pelo portfólio que eu vou enviar, que vocês deem uma olhada detalhada. Não sei se consegui passar muito bem a ideia do que eu tenho para mostrar. Eu sou um artista independente. Só voltar aqui pro ponto e sentar ali pra gente conversar melhor. Voltei. Então, como eu estava falando, eu sou um artista independente. Por enquanto ainda não estou em nenhum coletivo e nem sou representado por nenhuma galeria. Estou em busca de encontrar alguém que tenha essa afinidade para fazer tanto um coletivo quanto por fazer um trabalho de assessoria, né? Meu trabalho é voltado para essas questões afrodescendentes,
onde eu tento trazer à tona essa questão da história africana como uma forma de ressignificação da nossa identidade. Eu tenho uma série que esses trabalhos fazem parte, se chama Antes, Durante e Depois, onde no antes eu contextualizo artefatos, objetos, personalidades e passagens da história que elas foram ou subvertidas, elas foram modificadas ou elas nem foram colocadas a postas. Por exemplo, eu tenho um caso de uma obra, de uma pintura que se chama Imhotep, onde eu faço essa pintura representando um personagem super importante da história, né, do Egito, mas que a maioria do povo conhece mais pelo sensacionalismo de um filme que retratou ele como se fosse uma praga, uma maldição que estaria solta na sociedade para dizimar o mundo, sendo que ele foi um sumo sacerdote, primeiro médico, arquiteto, engenheiro, de super importância. Então eu trago outros artefatos também no meu trabalho, como o osso de enxame, que foi a primeira calculadora, trago a Nautic Elks, que é a embarcação mais veloz, também construída no Egito, assim como outras invenções. Isso tudo no antes. No durante eu já contextualizo a questão mais da atualidade, na contemporaneidade. Então, como se fosse crônicas escritas em jornal, eu jogo os acontecimentos diários em pleno século XXI, que ainda estamos enfrentando, como feminicídio, a violência contra a comunidade LGBT, contra os próprios assassinatos que estão ocorrendo assim, mais escaladamente, né, como aconteceu no caso do Carrefour, ou na França, nos Estados Unidos com o George Floyd, na França ou com o João Pedro, no Rio de Janeiro. Enfim, essa parte da minha série, durante eu conto, através das pinturas, o que está acontecendo na minha atualidade, que é uma forma de eu colocar para fora aquilo que eu acho que deveria ser importante para as pessoas conhecerem e sensibilizarem. Já na última parte, que eu chamo de depois, eu embarco nessas questões do antes e do durante para tentar visualizar o que pode vir a acontecer. Então eu flerto um pouco com a ficção científica para tentar identificar se viveremos numa distopia ou numa utopia, né? Se conseguiremos subverter e mudar a lógica da coisa, de tudo isso que está acontecendo. Então são trabalhos que flertam muito com a tecnologia também, mas sem esquecer a questão da ancestralidade, das tradições e da nossa história. Então esses trabalhos eles são interligados porque um é mote para o outro, né? E são trabalhos que eu divido em várias linguagens. Por exemplo, eu citei para vocês que eu faço as pinturas, essas impressões aqui, colagens, também fazem parte. No caso, essas aqui são do antes. O objeto que eu mostrei para vocês, do conceito de segurança e dos sentidos, fazem parte do durante, né? Porque são coisas que ainda estão acontecendo, que são presentificadas, mas tem trabalhos que fazem parte do depois, no caso, o que pode vir a ser. Então, espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Obrigado pela oportunidade. E se quiserem conferir um pouco mais do meu trabalho, no meu portfólio eu tenho um site que tem esses trabalhos que eu citei, tem alguns textos que eu criei também sobre essa questão do estereótipo do bandido, né, que a gente conhece como homem delinquente. Foi uma pseudociência que surgiu lá no século XVIII, ainda lá na Inglaterra. Falo sobre um pouco de frenologia também para chegar nessas situações de hoje. Tem alguns trabalhos da questão teórica sobre as máscaras, de fundamentação de onde elas vêm, o que significa para esses povos. Então eu sentiria muito prazer se vocês pudessem acompanhar lá também. Ok? Obrigado. Nesses tempos de crise, na saúde e na economia é onde que o Ubuntu se faz mais necessário. Nossos parceiros do G10 das favelas estão entre as associações que estão trabalhando no combate à fome e ao desamparo nesse momento complicado. Solidariedade e amor ao próximo. No link da descrição do vídeo, nós indicamos formas de como você pode ajudar quem está precisando e precisando muito. Ubuntu. Sou porque nós somos. La
vai limpando os meus caminhos. São Jorge, meu guerreiro, vai limpando os meus caminhos.